Primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Capítulo 15, do versículo 21 ao 28, diz assim a Sagrada Escritura: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te damos graças por podermos entoar louvores ao teu nome. Podemos te glorificar com canções, ó Deus, que retratam as verdades acerca do Senhor, com canções que, ó Deus, têm o amparo na tua palavra. Canções que nos mostram a tua grandeza, nos mostram também que o Senhor se relaciona, se importa conosco. E nós nos prostramos diante de ti nesse instante, ó Senhor, para ouvirmos a tua voz por meio da tua santa palavra. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um de nós, trazer refrigério, trazer alento, mas também, ó Senhor, se é da tua vontade, que a tua palavra nos confronte, nos desafie, nos encoraje, nos estimule e assim ela possa cumprir o propósito para o qual o Senhor mesmo a estabeleceu. Nós te damos graça por ter nos reunir na tua presença. E assim oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. A resposta, ou as respostas de Jesus à nossa fé. Provavelmente você já precisou de ajuda em algum momento de sua vida. Se você não precisou de ajuda, pode ter certeza de que em algum momento você vai precisar da ajuda de alguém. E quando nós precisamos da ajuda de alguém em momentos que são difíceis para nós, em momentos que são significativos para nós, geralmente nós buscamos na agenda do nosso telefone ou na agenda da nossa memória aquelas pessoas que nós sabemos que de fato podemos contar com elas. Hoje, com o avanço da tecnologia e fazendo uso do WhatsApp, quando nós precisamos de alguém, às vezes nós mandamos uma mensagem. E é interessante que quando nós mandamos a mensagem, queremos ser respondidos o quanto antes. Queremos ser atendidos o quanto antes. E aí, se a resposta não vem de imediato, nós ficamos um pouco inquietos, apreensivos e um pouco até mesmo ansiosos, esperando pela resposta daquela pessoa a quem nós solicitamos algum tipo de ajuda. Bom, antigamente, quando o carro quebrava, nós não tínhamos o WhatsApp. Se tivéssemos ali um orelhão perto, nós ligávamos. Ou quando a criança passava mal de madrugada, nós, às vezes, corríamos à porta do vizinho em busca de ajuda. Enfim, são várias as situações em que nós, às vezes, precisamos de ajuda e precisamos recorrer a alguém. Às vezes, também, na falta de algum recurso, seja ele financeiro ou material, nós buscamos ajuda. Pois bem, o texto que lemos retrata a vida de uma mulher que precisava de ajuda.
precisava de ajuda numa situação que para ela era urgente. Precisava de ajuda não para si mesma, mas para a sua filha, que estava horrivelmente endemoninhada em casa. E ela, então, ao saber que Jesus por ali passava nessa ocasião, ela vai à procura de Jesus, vai ao encontro de Jesus e solicita, clama, suplica pela ajuda do Senhor em seu favor. E Jesus, então, responde a esta mulher. E as respostas de Jesus aparecem nos versículos 24, 26 e 28. Versículo 24 diz assim: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O versículo 26 diz: então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Versículo 28, que para mim também é uma resposta. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Nós podemos aqui olhar para as respostas de Jesus e identificarmos, a partir dessas respostas de Jesus, como ele, não apenas como ele responde à nossa fé, mas diante dessas respostas que Jesus dá à fé dessa mulher, e também nós nos encaixamos aqui para percebermos que as respostas que Jesus deu a essa mulher podem servir também de respostas à nossa fé. São respostas que Jesus dá àqueles que buscam o seu auxílio, àqueles que buscam ajuda no Senhor, àqueles que buscam o seu socorro. E ao olharmos para essas respostas, nós podemos perceber algumas questões a respeito da vida dessa mulher que servem também para a nossa vida. E percebemos que, em primeiro momento, a resposta de Jesus contraria as expectativas dessa mulher. As respostas que Jesus dá também a nós, por vezes, contrariam as nossas expectativas. Mas, além disso, as respostas que Jesus pode dar à nossa fé, como deu a fé dessa mulher, revela o que está por trás das nossas expectativas. Com a resposta que Jesus dá à nossa fé, acaba por revelar aquilo que está por detrás das nossas expectativas, aquilo que está no profundo do nosso coração, ou aquilo que faz parte do nosso caráter, do nosso comportamento, das nossas atitudes. A resposta que Jesus dá tem essa capacidade de chegar às motivações do nosso coração. As respostas que Jesus dá a cada um de nós pode revelar o nosso caráter, pode revelar aquilo que está no fundo do nosso coração, os nossos valores, as nossas atitudes e quem de fato nós somos diante dele. Mas a resposta de Jesus, ou as respostas de Jesus, também vai muito além das nossas expectativas. Como foi muito além da expectativa desta mulher. Por vezes nós somos surpreendidos, às vezes nós sonhamos com algo, desejamos alcançar algumas coisas, suplicamos pelo favor de Deus e a resposta que Jesus nos dá, ela pode ir muito além das nossas expectativas. Agora, antes de nós explorarmos esses aspectos da resposta de Jesus, ou das respostas que Jesus dá a essa mulher, que serve também como respostas à nossa fé, nós precisamos fazer pelo menos duas observações a respeito da fé. Primeira observação a respeito da fé é que a fé ela não é hereditária. A fé não passa, por uma questão genética, de pai para filho, simplesmente ali porque a pessoa
é filha ou filho de algum crente. Os judeus achavam assim, eles pensavam que por serem descendentes de Abraão, eles já eram salvos por uma questão sanguínea. Mas vejam, em Lucas, no capítulo 3, versículo 18, o próprio Senhor diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Muitos judeus achavam que por serem descendentes de Abraão, eles já estavam automaticamente salvos. Obviamente, nós cremos na doutrina da aliança, que contempla a nossa casa, que contempla a nossa família, mas cremos também que é o Espírito Santo que em um determinado momento produz essa fé salvífica no coração de nossos filhos, no coração de nossos familiares, assim como o próprio Espírito Santo produziu essa fé em nosso coração. Por isso, nós entendemos que é necessário crer no Senhor Jesus Cristo para a salvação. A salvação é pela graça mediante a fé. E ambas são ações do Espírito Santo em nosso favor. Agora, a segunda observação que cabe aqui é que a fé pode ser gerada pelo Espírito Santo no coração de pessoas que nós sequer imaginávamos que elas poderiam ser salvas ou que elas poderiam, em algum momento, nutrir fé salvífica no Senhor. Os discípulos falam para Jesus despedir essa mulher, que eles achavam que ela estava importunando ao Senhor. E vejam, o versículo 23 diz assim: e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Essa mulher era uma pessoa rejeitada pelos judeus, e agora os discípulos falam para Jesus a dispensar, mas Jesus não a dispensou. Por que eles falaram isso? Porque ela era uma mulher grega, e os judeus não olhavam com bons olhos para os gregos, que eles consideravam gentios, e na visão deles, essa mulher era indigna de ser alguém aceita por Jesus. Era indigna sequer de estar ali. É interessante pensarmos nessas questões. Ela era uma mulher rejeitada e discriminada pela cultura desse tempo. Agora, nós podemos olhar para essa situação e perceber que Deus é o autor da fé, que Deus é quem, por meio do seu Santo Espírito, gera a fé salvífica no coração. É a fé que nos leva à salvação, que é produzida pelo próprio Espírito Santo, não é em momento algum produto da vontade ou da criatividade humana. Muito pelo contrário, ela é sempre uma obra do Espírito Santo de Deus. E ela ouviu algo a respeito de Jesus que fez com que essa fé nascesse em seu coração. Quando nós lemos o Evangelho de Marcos, no capítulo 7, a partir do verso 24, é retratada esta mesma história. E lá Marcos diz que Jesus entrava nas casas. Nós vamos falar disso mais à frente. E ela ouviu falar de Jesus. Agora, olha como Paulo diz aos Romanos, no capítulo 10, no versículo de número 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ela ouviu falar de Jesus, e esse ouvir falar de Jesus foi suficiente para que a fé fosse gerada, para que a fé nascesse no coração dessa mulher. Independentemente de quem ela era, independentemente de se ela era excluída ou não pela sociedade ou pela cultura de seu tempo, o único que é capaz de produzir fé salvífica em nossos corações é o Espírito Santo
do nosso Deus. E foi por isso que você e eu fomos salvos. Porque apesar de nós, apesar de onde vivíamos, de quem éramos, ou da família na qual nós nascemos e estávamos inseridos, o Senhor resolveu gerar fé em nossos corações. É bem provável que talvez alguns de nós tenham passado por uma experiência em que alguém olhava assim, achava que nós éramos pessoas que jamais seria cristã, ou que jamais se converteria ao Evangelho. Mas essa fé que gera arrependimento, essa fé salvífica, essa fé que nasce dos nossos corações, ela é produzida pelo Espírito Santo do Senhor. Dito isso, meus irmãos, nós agora partimos para as respostas de Jesus. Vamos analisar a primeira resposta que Jesus dá a essa mulher. É uma resposta que contraria as expectativas dela. E aí podemos também dizer que a resposta de Jesus, às vezes, contraria as nossas expectativas. Versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha só, uma mulher que viera clamando pela compaixão de Jesus, ela agora se depara com esta resposta: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Como se Jesus estivesse dizendo: eu não vim para você, né? Parece que Jesus aqui está sendo mal educado, mas não é isso, porque essa expressão mulher aqui no original mostra que Jesus a trata com carinho, mas tem essa mensagem nesse primeiro momento que contraria as expectativas desta mãe. Entre o clamor dela e a resposta de Jesus, há um momento de silêncio. Veja o versículo de número 22. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Verso 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. O pastor Leandro Peixoto, em um sermão que ele tem nesse mesmo texto, ele diz que o silêncio de Jesus aqui para com esta mulher foi um silêncio cortante, que cortou o coração, porque Jesus não lhe respondeu nada num primeiro momento. Mas nós podemos perceber também que esse silêncio de Jesus é um silêncio cauteloso. Jesus nunca disse uma palavra precipitada, e Jesus também não haveria de dar aqui, neste momento, uma resposta precipitada a esta mulher. Há determinadas respostas que requerem tempo, que requerem reflexão. Obviamente que Jesus já tinha a resposta, mas ele quer dar essa resposta no tempo adequado. Nós, às vezes, é que nos precipitamos, e eu sou muito habilidoso, às vezes, em fazer isso, em dar respostas rápidas. Nem sempre nós podemos responder na lata, como a gente, às vezes, diz. Há respostas que requerem um tempo, e um tempo adequado. E Jesus respondeu essa mulher de forma adequada, porque a resposta de Jesus é dada na medida e no tempo certo, como bem disse o sábio Salomão em Provérbios 25:11, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. A resposta de Jesus, que é uma resposta surpreendente, surpreende tanto a mulher quanto aos discípulos, porque ele não a atendeu de imediato, mas Jesus também não despediu essa mulher como os discípulos haviam proposto.
Olha que coisa interessante, ela vem cheia de expectativa, vem cheia de objetivos diante do Senhor, mas, num primeiro momento, Jesus não a responde, fica em silêncio. E, na sequência, quando Jesus a responde, a resposta de Jesus vai de encontro, de choque, com aquilo que ela estava pedindo ao Senhor neste momento. Ela pedia pela libertação da filha, e a resposta que ela tem de Jesus, no versículo 24, diz: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não atendeu o pedido dessa mãe de forma imediata. Olha que coisa interessante. Queridos, a resposta de Jesus ao nosso clamor, às nossas orações, às nossas dores, às nossas lágrimas, nem sempre vai atender os nossos anseios, porque nós vamos a Ele em busca de ajuda, em busca de auxílio, mas nem sempre Ele nos responde no tempo nosso, ou da maneira que nós gostaríamos que Ele nos respondesse. E é importante dizer que, às vezes, a resposta de Jesus confronta o nosso coração. Vem de encontro, é um choque para nós. Contrariando, por vezes, as nossas expectativas. Lembro-me, por exemplo, de algumas ocasiões em que as pessoas pedem conselhos pastorais. E quando nós abrimos as Escrituras para dar uma resposta bíblica, às vezes a resposta bíblica é um choque. Vai de encontro àquilo que a pessoa gostaria de ouvir. E nesse primeiro momento, a resposta de Jesus é uma resposta que é contrária às expectativas desta mãe. Nós oramos, às vezes, suplicamos, pedimos a Deus, mas nem sempre Ele nos atende como nós gostaríamos de ser atendido. Ou nem sempre Ele nos dá a resposta que nós gostaríamos que Ele nos desse, mas com certeza a resposta de Jesus é sempre adequada, vem sempre na medida certa, no tempo certo e sempre tem o propósito certo. Ele nos ouve sim, como Ele para ouvir esta mulher. Ele ouve as nossas orações, Ele ouve o nosso clamor, mas a resposta dele vem no tempo dele, não no nosso. Vem da forma como Ele quer e não na forma como nós gostaríamos que ela viesse. Aqui dá para nós fazermos uma observação, porque há pessoas com uma fé equivocada, achando que Jesus tem que fazer tudo do jeitinho que elas pedem, achando que Deus tem a obrigação de atendê-las no tempo delas, quando elas determinam. Já ouvi, provavelmente os irmãos também, muitas pessoas determinando o tempo para Deus agir ou fazer determinada coisa que é colocada diante dele em oração. O fato de nós buscarmos ao Senhor, o fato de nós colocarmos diante de Deus as nossas petições, o fato de nós levarmos até Jesus as nossas inquietações é um ato de fé, mas não significa que a resposta dele, a nossa fé, será do jeito que nós queremos. Deus não tem nenhuma obrigação de nos responder como nós gostaríamos de ser respondido. Deus não tem nenhuma obrigação de nos atender como nós gostaríamos de ser atendidos. Deus não tem nenhuma obrigação em fazer as coisas no tempo que nós gostaríamos que Ele fizesse. Ele faz no tempo dele, de acordo com a vontade dele
e ele nos responde de acordo com o seu querer. O que nós precisamos entender é que haverá momentos em que a resposta de Deus para nós, em que a resposta de Jesus para nós, nem sempre vai corresponder com as nossas expectativas. Às vezes, o que vai acontecer é que, em um primeiro momento, a resposta do Senhor ao nosso pedido de ajuda pode contrariar as nossas expectativas. Esta é a primeira resposta que Jesus dá. Mas a segunda resposta que Jesus dá revela o que está por detrás das nossas expectativas. Como revelou o que estava por detrás da expectativa desta mãe que busca o socorro do Senhor para a libertação da sua filha. Versículo de número 26 diz: então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Meus irmãos, que resposta aparentemente dura, que resposta aparentemente muito desfavorável. A grande questão aqui, neste versículo, é que esta resposta que Jesus dá a esta mulher revela coisas profundas acerca da vida desta mulher. Porque esta resposta é uma resposta reveladora. Porque o que se descortina agora por trás das expectativas desta mulher é surpreendente para nós. Foi surpreendente para os discípulos e foi surpreendente também para os judeus. Olha que questão interessante. Nós percebemos pela resposta ou pela réplica que ela dá a essa resposta de Jesus. O versículo 27 diz: ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha o que é revelado aqui acerca desta mulher. A réplica que ela dá aqui a Jesus revela quem é esta mulher. O que estava no coração desta mulher. Vejam comigo o que estava por detrás, portanto, da expectativa desta mãe. Pelo menos 3 coisas nós podemos perceber. Primeira coisa, nós podemos perceber a humildade dela. Ela se mostra uma pessoa humilde. Quando ela diz que, porém, os cachorrinhos comem das migalhas. Na verdade, ela revela aqui a sua humildade diante do Senhor. A segunda questão que nós podemos perceber, que estava por trás das expectativas desta mãe, é o seu contentamento, ou a sua satisfação com aquilo que viesse das mãos do Mestre Jesus. Ela diz, assim como os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, ela se coloca nessa mesma condição. E aquilo que viesse das mãos de Jesus para ela, ela estaria satisfeita. Mas por trás da expectativa dessa mãe, há também uma mulher perseverante. Vejamos cada uma dessas questões. Uma mulher humilde. Por detrás do desejo da libertação da filha estava uma mulher humilde. A humildade dessa mulher agora vem à tona, porque apenas uma pessoa humilde seria capaz de uma resposta tão grandiosa, de dizer para Jesus que até os cachorrinhos, e ela se coloca nessa condição. Ainda que os comentaristas dizem que essa expressão cachorrinhos é uma referência aos cachorrinhos de estimação que as pessoas tinham na época e que eram alimentadas com as migalhas. Mas nós sabemos também que os nobres, no tempo antigo, quando eles se alimentavam, eles pegavam
depois do alimento, o miolo do pão para limparem os dedos ou entre os dedos, e aquele miolo era jogado para os cães. Esta mulher se coloca nesta condição, e o que é revelado acerca dela agora é a sua humildade, porque a resposta dela é uma resposta de quem se submete à vontade de Jesus. Ela se coloca diante do Senhor como alguém submissa à vontade do Mestre. E ela se humilha diante de Jesus. Coisa que os judeus não estavam fazendo. E esta é uma lição que fica para os judeus e que também fica para os discípulos. Uma mulher discriminada, uma mulher rejeitada, uma mulher grega, Ciro-fenícia, que estava numa região distante, agora se mostra uma pessoa humilde diante do Senhor Jesus. Esta postura é uma postura de humildade. E a reação dela com essa resposta, meus irmãos, mostra a grandiosidade do coração dessa mãe. Ela queria, sim, a libertação para a sua filha. E por isso mesmo, ela se coloca como uma pessoa humilde diante do Senhor Jesus. Os cães ficavam sempre na dependência das migalhas que caíam da mesa de seus donos. E o que ela está dizendo com isso? Senhor, o que vier das tuas mãos, eu aceito. Queridos irmãos, quantas vezes nós buscamos ajuda, quantas vezes nós suplicamos pelo favor divino, mas nem sempre nós temos a humildade de nos submetermos à vontade do nosso Deus. Que ela está pregando para os discípulos, pregando para os judeus e deixando uma mensagem em alto e bom som, é que ela era uma pessoa humilde. Não estava presa no seu orgulho, mas se colocava como alguém extremamente dependente do favor de Deus. Ainda que esse favor fosse considerado pelos outros como migalha. Esse detalhe é um detalhe importante na vida dessa mulher. Jesus usou essa situação para mostrar para os judeus e para os discípulos que nem sempre eles agiam com humildade. Na verdade, em alguns momentos, as pessoas que se aglomeravam ali ao entorno de Jesus ou em volta de Jesus tinham outros interesses que não segui-lo de verdade, que não se tornar um discípulo verdadeiro. E é bem verdade que até no coração dos discípulos houve momentos em que eles queriam que Jesus libertasse os judeus do Império Romano. Mas agora fica clara esta lição diante de todos eles, uma lição de alguém humilde. Nós lemos lá em 1 de Pedro, no capítulo 5, no versículo 6, a seguinte verdade: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Uma mulher discriminada pelos judeus e que tem agora diante de si a proposta dos discípulos para que ela fosse despedida pelo próprio Jesus, vista como um incômodo, era uma pessoa humilde e que se humilhou debaixo da poderosa mão do Senhor. Ela demonstrou humildade quando mostra-se dependente do favor divino. A humildade, ela é demonstrada quando nós nos colocamos na dependência de Deus. Quando nós reconhecemos que precisamos de ajuda. Olha que questão interessante, nem sempre
nós nos mostramos humildes quando nós carecemos ou precisamos de ajuda. Mas há uma outra questão aqui que nós podemos perceber na vida dessa mulher, que é o seu contentamento, ou a sua satisfação com aquilo que viesse das mãos do Senhor. Ela diz, assim como os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos, assim também, Senhor. É o que ela está dizendo para Jesus aqui. Meus queridos, essa mulher mostra o que é viver pela fé. Porque viver pela fé é conformar-se com a vontade de Deus. É ter o contentamento com aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Às vezes, aquilo que vem às nossas mãos, nós achamos que é pouco. Nem sempre nós estamos satisfeitos ou contentes com aquilo que Deus, bondosa e generosamente, tem colocado em nossas mãos. Parece que nós estamos muito mais insatisfeitos, embora estejamos cobertos de coisas, embora tenhamos muitas coisas em nosso favor, embora tenhamos muito, nem sempre nosso coração é um coração satisfeito com aquilo que Deus tem nos dado. E para destacar essa verdade, nós precisamos olhar para o nosso tempo e perceber que nós fazemos parte de uma geração insatisfeita, de uma sociedade que parece nunca estar satisfeita com o que tem. Sempre queremos mais, queremos juntar, queremos aumentar os nossos recursos, queremos. Nosso coração é um coração, por vezes, insatisfeito. Mas o que essa mulher nos ensina aqui é que aquilo que vem das mãos de Deus para nós é algo com o qual nós temos que estar contentes. Ainda que não seja aquilo que nós gostaríamos de receber. Porque a primeira resposta de Jesus para ela, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela diz, Senhor, se cair migalhas da tua mesa para mim, com isso eu estarei contente. Paulo aprendeu o contentamento. Quando nós olhamos lá para o texto de Filipenses, no capítulo 4, dos versículos 11 ao versículo de número 13, diz assim, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós precisamos aprender a estar contentes, satisfeitos com aquilo que temos recebido das mãos bondosas do nosso Deus. Essa doutrina do contentamento, ela é muito importante. E nós, irmãos, precisamos ser sinceros quando nós nos mostramos pessoas completamente insatisfeitas com aquilo que Deus tem nos dado, com a sua generosidade, com a sua bondade. Quantas vezes nós ficamos inquietos com o carro está bonzinho, está funcionando perfeitamente, mas nós não estamos satisfeitos. Vira e mexe, a gente se vê nessa necessidade. Quando às vezes também o nosso celular está funcionando perfeitamente e nós não estamos satisfeitos. Às vezes até mesmo o alimento. Quantas pessoas às vezes reclamam porque estão comendo a mesma carne todos os dias.
Olha que coisa interessante. O coração humano é um coração insatisfeito, mas nós podemos aprender o contentamento. Mas percebemos também que por trás da expectativa dessa mãe em relação à libertação de sua filha, havia uma mulher perseverante. A resposta que Jesus dá a ela revela a sua perseverança. Parece que ela está aqui insistindo com o Senhor, mas na verdade não é isso. O que ela está demonstrando é uma perseverança. Perseverança com o seu propósito. Perseverança também no cuidado para com a sua filha. E perseverança em ser atendida ou estar ali diante do Senhor Jesus. Nós não sabemos por quanto tempo a filha desta mulher ficou doente, mas podemos perceber que ela jamais desistiu de sua filha. Está aqui uma observação importante para nós. Quantos pais não desistem de seus filhos? Quantas mães não chegam ao ponto de desistirem de seus filhos? Esta mulher estava vivenciando um drama. Sua filha estava horrivelmente atormentada em casa, mas ela vai em busca de socorro. Não desistiu de sua filha. Querido pai, querida mãe, aqui está uma lição para nós. Jamais desista do seu filho. Jamais desista de sua filha. Seja em qual situação for, nós precisamos sempre buscar o socorro de Jesus em favor dos nossos filhos. E essa mãe persevera nessa tarefa. É uma tarefa na qual todos nós temos que perseverar. Graças a Deus, meus 2 filhos nasceram na igreja, mas eu preciso sempre orar e pedir ao Senhor que os preserve em seu caminho, que os preserve em sua casa, que os preserve em sua presença. E nós precisamos constantemente buscar o socorro de Jesus, porque um dos temores que toma conta do nosso coração quando os nossos filhos chegam na adolescência e na juventude é se eles vão permanecer na fé. Nós devemos perseverar em buscar o socorro do nosso Senhor em favor deles. Mas percebemos também a perseverança dessa mulher em estar na presença de Jesus. Meu irmão, minha irmã, com a resposta que Jesus dá, você e eu provavelmente sairíamos dali chateados com Jesus. Se nós fôssemos em busca de socorro, em busca de auxílio, em busca de amparo, clamando ao Senhor, colocando-se até mesmo de joelhos diante dele, e ele dissesse para nós: olha, eu não vim para você, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Provavelmente nós saímos dali resmungando, mas ela não. Ela se prostra diante do Senhor, humilha-se diante da presença de Jesus e diz: Senhor, como os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa ou das mesas de seus donos, assim também ela se coloca diante do Senhor. Por vezes, meus irmãos, o que é revelado acerca de nós é a nossa superficialidade na fé. É a nossa superficialidade no nosso relacionamento com Deus. Por vezes nós retrocedemos, voltamos atrás por muito menos. Há pessoas que desistem de Deus, que abandonam a fé, que abandonam a vida cristã, porque passam a enfrentar problemas, situações difíceis, quando, na verdade, todas essas questões deveriam nos colocar em oração diante do Senhor de forma perseverante.
Nem sempre nós perseveramos. Está aqui uma lição de perseverança para nós. Como você e eu temos reagido à resposta que Jesus tem dado à nossa fé? O que você espera da vida de fé? Você continua crendo no Senhor, mesmo quando Ele nos dá, ou quando Ele te dá uma resposta que é uma resposta que você não esperava, uma resposta inesperada. Você tem vivido pela fé em submissão à vontade do Senhor. Você está disposto a perseverar, a continuar. Este é um grande desafio para você e para mim. Mas, em terceiro lugar, a resposta de Jesus, a terceira resposta que Jesus dá, vai muito além das nossas expectativas, como foi muito além da expectativa desta mulher. O versículo 28 diz: então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Quando nós lemos essa narrativa, nós ficamos com a impressão de que Jesus está o tempo todo tratando essa mãe com indiferença. Mas Jesus não é indiferente a ela em momento nenhum. Aqui, neste ponto, o Senhor dá uma resposta que vai muito além das suas expectativas. O registro do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do verso 24 ao verso 30, diz que Jesus entrou numa casa e provavelmente ali ela ouviu falar de Jesus e em vários momentos nós percebemos Jesus entrando na casa das pessoas. Jesus, por exemplo, entrou na casa da sogra de Pedro. Ele também entrou na casa de Maria e Marta, irmãs de Lázaro, a quem ele ressuscitou depois. Jesus também entrou na casa de Jairo e ressuscitou a filha dele. Entrou na casa de Zaqueu e trouxe salvação àquela família. E é bem provável que esta mãe tivesse agora a expectativa de que o Senhor Jesus também entrasse na sua casa. Mas o poder de Jesus é tão grande que com apenas uma palavra ele surpreende esta mãe. Ele reconhece a fé dela e liberta a sua filha. E não é aqui de só menos importância reconhecer a fé desta mãe, uma fé que é destacada. O Senhor diz, grande é a tua fé. Coisa que Jesus não disse para os discípulos. Os discípulos jamais cogitaram a possibilidade de que uma mulher grega, cirofenícia, pudesse crer no Senhor Jesus Cristo e que o Senhor agora pudesse atender o clamor e o pedido desta mãe. A resposta que Jesus dá a ela vai muito além das expectativas de todos que ali estavam. Tanto dessa mãe, quanto também dos discípulos que ali estão. Vejam, Efésios capítulo 3, verso 20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O Senhor pode fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Irmãos queridos, a resposta de Jesus, a nossa fé pode nos surpreender em muito, porque a resposta que Jesus dá aqui revela o seu poder, revela a grandiosidade do seu ser, revela a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão. E foi muito além das expectativas desta mãe, foi muito além das expectativas dos judeus, foi muito além das expectativas dos discípulos que ali estavam e vai muito além das nossas expectativas. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais,
além daquilo que pedimos ou pensamos. Às vezes a gente está pedindo uma coisinha e o Senhor abre grandes portas, nos dá grandiosas bênçãos, porque Ele é poderoso para fazer mais, para nos dar uma resposta que vá além das nossas expectativas. Graças a Deus por isso. O que é que nós podemos, então, concluir dessas verdades, irmãos? É que a vida pela fé aqui nos coloca nos trilhos da vontade de Deus. Nem sempre nós obteremos a resposta que nós queremos. Nem sempre o Senhor nos atenderá no tempo que nós queremos e da forma como nós queremos. A grande verdade é que, às vezes, a resposta de Jesus a nós será um confronto. Mesmo assim, é o melhor para cada um de nós. Mas aprendemos aqui a nos submeter à vontade de Deus, a nos submeter à vontade de Cristo, entendendo que das mãos dele sempre vem o melhor para cada um de nós. Aprendemos aqui a aceitar de bom grado a vontade do Senhor e a viver contentes com aquilo que o Senhor tem para nós. Aprendemos aqui que o poder de Deus vai muito além das nossas expectativas. Que Ele mesmo ajude a cada um de nós a perseverarmos nessa caminhada, na sua presença, nessa jornada que Ele coloca diante de nós, entendendo que nós precisamos seguir firmes com o nosso Deus. Que o Senhor assim nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra. Te agradecemos porque, ao olharmos para a Escritura Sagrada, nós percebemos como o Senhor respondeu àquela mãe e como o Senhor também nos responde. E as respostas que o Senhor traz a cada um de nós, ó Deus, por vezes, traz um confronto, um desafio para nós. Nem sempre nós somos atendidos no tempo e na forma como nós gostaríamos. Mas é certo que a resposta que o Senhor tem para nós é a melhor. Ensina-nos também, ó Senhor, a estarmos contentes com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Ensina-nos a nos contentarmos com aquilo que temos recebido das mãos do Senhor. Porque ainda que alguém olhe e veja como migalha, nós sabemos que é o melhor que o Senhor sempre tem para cada um de nós. Obrigado, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Obrigado, porque o Senhor tem nos atendido de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade. Ensina-nos, ó Senhor, a perseverarmos. Ensina-nos a confiarmos em Ti, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, esteja conosco ao longo desta semana, nos guardando, nos protegendo, nos livrando do mal. Ó Deus, suprindo as nossas necessidades. É o que nós te pedimos, no nome do teu Filho Jesus. Amém.